Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês nesta manhã de domingo. E nós vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã. E eu, como sempre, quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos mais uma vez podendo chegar aí até você através do recurso da internet. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por essa condição que nós temos, por esse recurso de podermos chegar aí até o seu lar. Quero agradecer também ao pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, pelo apoio, pelo aval ao nosso trabalho, pelo incentivo. Então, nosso muito obrigado, pastor José Roberto, a nossa irmã Esther, que Deus esteja abençoando o pastor e a irmã Esther. Um grande abraço ao pastor. Agradeço também ao irmão Cassiano que tem a árdua missão de montar, de compilar toda a nossa apresentação, e todos os domingos tem sido aí um grande esforço, um trabalho árduo, e tem sido um resultado satisfatório, e nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Cassiano, a irmã Júlia, também a Pamela e o Leozinho também. Quero agradecer a irmã Ana, a Nana, que ela está aqui conosco. Ela falou que não era mais para agradecer, mas eu agradeço sim, porque quanto mais grato você for, mais terá o que agradecer. Então eu agradeço a Ana por arrumar aqui o nosso cenário, preparar toda a nossa apresentação, fazer essa leitura maravilhosa que ela faz. Então, nosso muito obrigado a Ana, e ela vai dar o seu bom dia, o seu tradicional bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem. Agradeço também a irmã Aline com esse piano extraordinário aí, que tem abrilhantado, que tem enriquecido as nossas apresentações da Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado, Aline e Jansen. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue te abençoando, Aline, nesse ministério tão importante que é o Ministério da Música, que você possa estar sempre pronta para abrilhantar, para encantar com a música tão benfazeja as nossas vidas. Quero aproveitar também, irmãos, eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ney. O Ney é um amigo de mais de 50 anos, e o Ney, o domingo passado, a esposa, a Cláudia entrou em contato com a Ana, e ela disse que começou a acompanhar a nossa escola bíblica dominical. A Ana passou o link para ela, e ela ligou à noite dando seu testemunho que ela assistiu à escola bíblica dominical, e foi muito bom, fez muito bem a ela. Então, nosso abraço, Ney, a Cláudia, e que Deus possa estar abençoando vocês mais uma vez nesta manhã, e que as bênçãos do Senhor possam resplandecer sobre a vida de vocês. Nós vamos então passar agora a nossa escola bíblica dominical, nossa terceira aula da escola bíblica dominical, que tem por título a oração de Abraão, a oração de intercessão. Então, nós vemos aqui essa oração de Abraão, a oração intercessória, a oração que Abraão fez em direção, colocando alguém no altar de Deus, intercedendo por alguém, para que Deus pudesse agir em favor dessa pessoa. Então nós vemos aí o texto bíblico, Gênesis capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 15, 18 e o capítulo 19 também. Então, irmãos, uma lição extremamente grande. Hoje nós vamos ficar aqui 3 horas para terminar toda essa lição, mas é um texto extraordinário, irmãos, mas nós não vamos fazer de todo, não, nós vamos apenas fazer um esboço rápido aqui, um resumo rápido, para que nós possamos então ter uma ideia dessa trajetória de Abraão. Temos também Lucas, o capítulo 13, o versículo 3, que também compõe o nosso texto bíblico, e temos o texto áureo que encontra-se em Gênesis, no capítulo 18, o versículo 32. Nós vamos então iniciar aqui e vamos entendendo a oração intercessória de Abraão. Então, como nós falamos,
A oração intercessória de Abraão é a oração que Abraão fez em direção a alguém, fez colocando alguém na presença de Deus, fazendo um pedido por alguém. Aqui nós vemos que Abraão coloca a vida do seu sobrinho Ló. Então é exatamente esse episódio na vida de Abraão que nós vamos estudar esta manhã. E para isso então eu fiz aqui um apanhado geral, eu fiz um resumo geral da trajetória de Abraão, de todo esse percurso que Abraão fez, de toda essa caminhada de Abraão nessa experiência com Deus. Então nós temos aqui, fazendo através desse resumo, nós vamos ter aí uma ligeira aí noção, nós vamos ter uma noção bastante, eu creio que uma boa noção do que foi a vida de Abraão. E eu quero convidar você também a que pegue um lápis e um papel. Hoje vai ter lição de casa, pessoal. Então você pega um lápis e um papel porque você vai anotar os textos. E depois você vai voltar lá na sua Bíblia e você vai ler. E caso você, amigo, não tenha Bíblia, procure uma Bíblia, procure se inteirar dessa história, dessa narrativa tão interessante. É um texto riquíssimo em detalhes, é um texto que traz uns fatos extremamente interessantes. E eu gostaria de passar para você, se você for curioso, nesse texto aí, nessa narrativa de todos esses textos que nós mencionamos aí no início, nós podemos encontrar ali a primeira guerra do petróleo. Então, se você tiver interesse, anote bem os textos aí que você vai encontrar então essa curiosidade na palavra de Deus. Então, temos aqui o resumo de toda a trajetória de Abraão. Não é toda a trajetória, mas uma grande parte da trajetória de Abraão, para que nós possamos entender, para que nós possamos aí fazer fazer uma ligação de todas essas peças que compõem então a trajetória de Abraão, até nós chegarmos na oração intercessória de Abraão. Então eu fiz aqui um resumo para que os irmãos entendam essa trajetória de Abraão. E o nosso resumo aqui começa por a chamada de Abraão. Quando Deus se apresenta a Abraão, lá na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade que era completamente idólatra, uma cidade que havia um povo extremamente violento, Deus se apresenta a Abraão fazendo a sua chamada, fazendo uma apresentação do plano que ele tinha para a vida de Abraão, e ele apresenta ali então o chamado de Abraão, e nós vemos ali então que Abraão não tinha nenhum contato com Deus, Abraão não conhecia Deus, e Deus ali se apresenta a Abraão, chamando-o para que saísse da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. E assim nós vemos que através desse texto que encontra-se em Gênesis, capítulo 12, o versículo de 1 a 4, vai anotando aí. Então nós vemos ali, então, nós vamos encontrar a chamada de Abraão, a obediência, uma característica importantíssima da personalidade de Abraão. O próximo ponto, a prova da humanidade de Abraão. Então, a prova da humanidade, ou seja, a prova que Abraão era humano, era ser humano como nós, era homem como eu e como você. Então, Abraão aqui em Gênesis capítulo 12, o versículo 10 até o versículo 13, vai anotando, que você depois vai ler lá com calma, e você vai perceber aqui então que Abraão era homem, ele era humano, ele tinha o mesmo sentimento que nós tínhamos, as mesmas fraquezas, os mesmos problemas, porque nessa situação, ali quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, na trajetória, nessa terra, nesse caminho que Abraão estava fazendo, aconteceu ali uma fome muito grande naquela região, e Abraão foi obrigado a dirigir-se ao Egito. E dirigindo-se ao Egito, quando ele estava diante da entrada do Egito, ele teve medo. E ele tendo medo, isso prova que Abraão era um ser humano de carne e osso, como eu e você. E tendo medo aqui, Abraão foi obrigado. Abraão teve o deslize de ter que usar
do subterfúgio da mentira. Então, os irmãos podem lá observar em Gênesis 12, o capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 13, a prova da humanidade de Abraão. O próximo ponto, nós vemos aqui 3 características que eram da personalidade, do íntimo de Abraão, da pessoa Abraão, do homem Abraão, de como Abraão lidava nas suas circunstâncias, nas circunstâncias que envolvia o Abraão na sociedade, ali no convívio com os seus, no convívio com aqueles que estavam próximos. Era um homem pacífico, era um homem longânimo, era um homem manso. Nessa oportunidade, nós vemos aqui que Abraão, ele está diante de toda a terra quando os rebanhos de Ló, seu sobrinho, e os seus rebanhos começam a crescer demais, começam a ficar populoso demais, e ali os pastores que cuidam dos rebanhos começam a entrar em conflito, e Abraão apresenta ali, chama Ló e apresenta a sua tranquilidade, a sua mansidão, dizendo: Ló, você é meu parente e eu não quero brigar com você, então escolha uma parte da terra, pode escolher o que você quiser, que aonde você for, eu irei ao contrário. Então ali em Gênesis, no capítulo 13, nós vemos, no versículo 8 até o versículo 11, nós vemos essa narrativa, essa narrativa que vai apresentar as características da personalidade de Abraão. O próximo ponto, nós temos aqui a solidariedade de Abraão. Gênesis, no capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 16, encontra-se a narrativa onde nós vemos a solidariedade de Abraão, quando Abraão foi em direção ao seu sobrinho, quando o seu sobrinho foi tomado, foi preso, foi capturado por aqueles povos que habitavam ali a campina do Jordão, aonde Ló se instalou. Nós vemos aqui que Abraão imediatamente saiu em direção a resgatar o seu sobrinho, saiu em direção a salvar o seu sobrinho. Então nós vemos aqui a solidariedade. Mesmo estando separado, Abraão estava constantemente atento ao que estava acontecendo com o seu sobrinho Ló. Então, nos versículos 14 ao 16 do capítulo 14, nós vemos essa narrativa. Nosso próximo ponto, a honestidade de Abraão. Então nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 14, o versículo 21 até o versículo 23, nós temos ali um expediente onde depois que Abraão volta de resgatar o seu sobrinho, depois que Abraão sai com os seus homens e ali ele luta para que o seu sobrinho Ló seja resgatado, para que ele traga o seu sobrinho de volta, nós vemos ali que Abraão, ele lutou com homens valentes, ele foi ali em busca do seu sobrinho com uma valentia, com uma estratégia interessante, que é narrada nesse capítulo 14. Nós vemos ali então que o rei de Sodoma, uma das cidades que iriam ser destruídas, o rei de Sodoma procura Abraão. Então ele procura Abraão na intenção de oferecer um negócio, na intenção de oferecer ali uma troca, uma situação ali de barganha, uma situação em que poderia ser interessante para os dois lados, poderia ser interessante para o rei de Sodoma, mas Abraão, com muita tranquilidade, Abraão com muita sabedoria, ele deixa isso, ele não aceita essa negociação, ele rechaça essa negociação do rei de Sodoma. Então nós vemos ali em Gênesis 14, no versículo 21 até o versículo 23, a honestidade. Nesse texto nós vamos ver ali nitidamente apresentado ali a honestidade desse homem, a honestidade de Abraão, um homem que tinha um relacionamento muito próximo, muito íntimo com Deus. O próximo ponto, nós temos aqui a fé de Abraão. A fé de Abraão, em Gênesis, no capítulo 15, o versículo 5 e 6,
relata a situação quando Deus aparece pela segunda vez e faz novamente a promessa, ele renova a promessa de Abraão, e Abraão está sozinho em uma tenda com Deus. E ali, nesse texto, no versículo 5 e 6, você vai ali observar a narrativa que vai dizer que Deus convida Abraão para sair da sua tenda e diz a Abraão que olhe para o céu. E olhando para o céu, Deus diz: olhe para o céu, Abraão, e vê se você consegue contar as estrelas do céu. Se é que você consegue contar as estrelas do céu. Tente contar as estrelas do céu, Abraão. Lógico, Abraão não iria conseguir. Abraão olhando para aquela imensidão, e Deus, no exato momento que Abraão olha para o céu e contempla todo aquele universo, Deus então, ele diz a promessa que ele tem para Abraão, e a promessa era: você está vendo as estrelas do céu? Assim será a sua posteridade, assim será a sua herança, assim será todos os seus descendentes. A descendência de Abraão, a posteridade de Abraão seria infinita, seria uma imensidão. E a prova é que nós estamos aqui hoje, quase que 5.000 anos depois, falando aqui da vida, da trajetória, da experiência de Abraão com Deus. O próximo, nós temos aqui a amizade com Deus. Gênesis, no capítulo 18, do versículo 16 até o versículo 18, nós temos ali relatado um fato, apenas 3 versículos. Nesses 3 versículos, nós vemos ali uma amizade mais íntima, uma amizade robusta, uma amizade pura de Abraão com Deus, e o que é mais importante, irmãos, de Deus com Abraão. A consideração que Deus teve pelo cuidado que Abraão tinha com o seu sobrinho Ló. E ali nós vemos naquele texto aonde os dois anjos do Senhor, aqueles anjos que iriam ser responsáveis pela destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão Abraão encaminha-os para que eles possam seguir ali até as cidades de Sodoma e Gomorra, e Abraão fica na presença de Deus, e Deus diz aos anjos e a Abraão: esconderia eu de Abraão o que eu tenho que fazer? Vejam, irmãos, que amizade extraordinária, que consideração que Deus tinha por Abraão, a ponto de revelar o plano que estava prestes a realizar, o plano que estava prestes a executar, toda a destruição daquelas 2 cidades, sendo que Ló, o sobrinho de Abraão, morava naquela cidade. Mas Deus, com uma magnífica consideração, com uma extrema consideração por Abraão, ele revela todo o seu plano. E assim, irmãos, nós terminamos esse rascunho para que os irmãos tenham uma compreensão. E como eu falei, entrou o amarelinho aí? Esse amarelinho, irmãos, todo mundo anotou aí? É a lição de casa. Então, a lição de casa, você vai ler todos esses textos aí, nessa sequência que eu passei para vocês aí, para os irmãos, para os amigos. Leiam nessa sequência que vocês vão ter toda aí a trajetória, vocês vão ter aí todo o entendimento de toda essa jornada de Abraão, esse caminho que Abraão traçou até a chegada, até esse ponto, até o momento em que Abraão faz a oração intercessória, a oração que ele faz pelo seu sobrinho Ló. E eu garanto, irmãos, que essa oração é um dos textos mais extraordinários, eu considero um dos textos mais fantásticos da palavra de Deus. Muito bem, chegamos então à oração intercessória de Abraão. A oração de Abraão por seu sobrinho Ló. Então, a oração intercessória,
a oração em que Deus pediu por alguém, a oração em que Deus apresentou a necessidade de alguém, o interesse por alguém. Abraão apresenta o seu sobrinho Ló. Abraão ora pedindo, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Então nós vemos aqui, nós passamos por todos os nossos capítulos, né? Vamos fazer aqui uma retrospectiva aqui, uma recordação aqui dos nossos capítulos. Então nós vemos aqui todas as características da personalidade de Abraão. Então nós vemos a obediência, a longanimidade, a mansidão, a honestidade, a fé e por fim a amizade com Deus. Então todas essas características que estão embutidas aí na personalidade desse nosso irmão Abraão, fizeram com que fez com que levasse Abraão a essa oração intercessória, a esse pedido, a essa apresentação do seu sobrinho Ló. Então nós vamos ver aqui, nós temos agora, irmãos, o texto mais longo da nossa lição de hoje, mas vale a pena. E depois, se você puder ler todos esses capítulos aí por inteiro, porque nós fizemos alguns apanhados aí, eu queria que os irmãos e os amigos pudessem ler aí para entender todo o desenvolvimento dessa história maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. Nós vamos então passar ao nosso texto, que vai nos trazer o fechamento da nossa lição, então, que encontra-se em Gênesis, o capítulo 18, o versículo de 22 até o versículo 33, que a Nana gentilmente vai ler para a gente. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirá o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abrão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se o encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Irmãos, para mim esse é um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus. Um texto que revela toda a intimidade com Deus, toda a confiança que Abraão tinha em Deus, toda a consideração que Deus tinha por Abraão. Vejam os detalhes desse texto, irmãos. Nós vamos agora ler versículo por versículo. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Aqueles homens eram os anjos que iriam destruir as cidades.
a cidade de Sodoma e Gomorra, aqueles homens que iriam determinar se o castigo de Deus iria cair sobre aquela cidade, eles que iriam chegar ali naquela cidade, ver a condição e a cidade seria destruída ou não. Mas vejam aqui, porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Vejam aqui, enquanto aqueles homens se dirigiam para cumprir a determinação de Deus, Abraão permaneceu ali em contato com Deus, na comunhão com Deus, ali naquele diálogo com Deus, e os irmãos podem acompanhar agora através do texto. Vejam os detalhes, irmãos. E, aproximando-se a ele, disse Abraão, aproximando-se de Deus, Abraão falando juntinho de Deus, Abraão falando muito próximo de Deus, Abraão como se estivesse falando com um amigo muito íntimo, ali numa conversa muito tranquila, muito íntima, muito pessoal. Ali Abraão, chegando-se a Deus, disse: Senhor, destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Vejam o teor desse diálogo, vejam a profundidade que Abraão tem com Deus de falar desse assunto, um assunto delicado, um assunto que provavelmente Deus já tinha determinado que iria destruir completamente a cidade, e essa era a intenção, porque a cidade estava totalmente em uma situação totalmente degradada. Então Deus, ele olha aqui e ele começa a aceitar, ele aceita o diálogo de Abraão. Se porventura houver 50, Senhor, o Senhor não iria livrar a cidade pelo amor dos 50? E vejam que Abraão, ele esclarece, ele coloca uma luz sobre o caráter de Deus. Vejam que ele fala aqui: longe de ti o fazeres tal coisa. Ele coloca aqui que Deus não poderia fazer nenhuma injustiça. Deus não era um Deus de injustiça. Matares os justos com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, o Senhor não faria uma coisa dessa? Eu quase que imagino, irmãos, esse diálogo, essa conversa que Abraão teve com Deus. Senhor, o Senhor não faria uma coisa dessa? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Vejam a confiança, vejam a certeza que Abraão tinha no caráter de Deus. Então disse o Senhor, vejam o Senhor falando diretamente a Abraão: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Vejam que Deus falava abertamente com Abraão. Vejam que Deus aceitou o diálogo de Abraão. Vejam que Deus trocou ali o diálogo, a troca de informações, a troca de ideias, de posições. E disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó, eu que sou cinza, eu que não mereço, eu que sou insignificante. Senhor, me perdoe, mas eu gostaria de falar mais um pouco. Irmãos, nesse momento nós podemos identificar que a ideia de Abraão, que o interesse de Abraão em falar com Deus estava localizado em Ló, o seu sobrinho. Abraão tinha um interesse em Ló, em salvar Ló. Vejam, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E Deus respondeu: não destruirei. Se eu achar ali 45, não vou destruir a cidade, disse Deus a Abraão. Mas Abraão ainda volta. Vejam que Abraão tenta novamente. E disse-lhe ainda mais: Abraão, e se porventura houver ali 40? E respondeu o Senhor: não o farei por amor aos 40. Não farei, Abraão, porque você está me pedindo. Não farei, Abraão, porque você tem um interesse
em alguém naquela cidade. Ah, Deus sabia. Deus sabia que Abraão estava falando era de Ló. Vejam, insistiu ainda Abraão. Não se ire, Senhor. Senhor, não me tome por insistente. Senhor, não quero ser inconsequente. Falarei ainda. Se houver porventura ali 30, Senhor, o Senhor destruirá a cidade? Respondeu o Senhor, não o farei se encontrar ali 30 justos. Vejam como a situação da cidade estava totalmente degradada. Mas Abraão ainda continuou Abraão ainda insistindo. Eis que me atrevi a falar ao Senhor novamente. Aqui como que quase que Abraão estava pedindo perdão a Deus por ser tão insistente. Aqui como que Abraão estivesse se desculpando por ter interesse, por seu interesse estar ligado diretamente, por seu interesse intenso ser na direção de Ló. Se porventura houver ali 20, o Senhor não destruiria a cidade? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. E disse ainda a Abraão, não se ire comigo, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Não se ire comigo, Senhor, não fique perturbado com a minha atitude. Eu acho que Abraão, naquele momento, Abraão estava quase dizendo, Senhor, a minha condição é de amor pelo meu sobrinho, a minha condição é de poupar o meu sobrinho, me é muito importante ter Ló comigo. Senhor, não se ire, não quero ser inconveniente, lhe falarei só mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Vejam a condição de amizade que Abraão desenvolveu com Deus. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Deus só deixou Abraão depois que ele falou tudo o que ele tinha para dizer. Vejam a consideração que Deus tinha por Abraão. Vejam o cuidado que Deus tinha por Abraão. Ah, quando Deus olhou para Abraão, Deus viu o coração de Abraão. Deus viu o coraçãozinho sofrendo de Abraão, aquele coração dolorido pela segurança de seu sobrinho Ló. E Deus deixou que Abraão falasse. Irmãos, que oração! Uma oração na intenção de defender, de poupar, de salvar a vida do seu sobrinho, a vida do próximo. Uma oração intercessória, uma oração onde Abraão apresenta a vida de seu sobrinho. Muito bem, irmãos, estamos quase chegando no final. A extraordinária resposta de Deus à oração de Abraão. A extraordinária e magnífica resposta que Deus dera à oração intercessória de Abraão. A oração que Abraão fez na direção, no sentido, em poupar a vida de seu sobrinho Ló. Nós vamos ver o texto que está em Gênesis, no capítulo 19, o versículo 24, o versículo 20, e o versículo 27 ao 29, que a Ana vai ler para a gente. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, com a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. É por isso que a resposta é extraordinária, irmãos. Vejam que Deus responde a Abraão. Vejam que Deus coloca
a vontade de Abraão aqui. Então fez o Senhor chover fogo de enxofre, irmãos. Um fogo mais ardente, mais destruidor da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. A condição da cidade era lastimável. Não havia mais condição em que essa cidade pudesse continuar a existir. E é impressionante que na geografia, irmãos, essas cidades de Sodoma e Gomorra, elas estão submersas debaixo do mar salgado, debaixo do mar morto. Sodoma e Gomorra foram destruídas totalmente e não restou nem o seu território mais. E aqui Deus fez essa destruição completa. E aqui, irmãos, entra novamente Abraão. Tendo se levantado Abraão de madrugada. Ai, irmãos, quando eu leio esse texto eu posso imaginar como estava o coração de Abraão. Depois de ter aquela conversa com Deus, depois de ter falado com Deus intimamente, depois de ter clamado a Deus, depois de ter feito todos aqueles pedidos a Deus, se porventura houvesse alguém lá para que ele livrasse, Abraão não conseguiu dormir. Abraão levantou-se de madrugada e foi para o lugar, aquele lugar onde ele estivera com Deus, aquele lugar em que dali avistava-se a cidade. Dali Abraão conseguia ver toda a campina, todo o lugar onde seria a destruição. E foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, ali onde ele conversou, ali onde ele expôs a sua necessidade, ali onde ele colocou o seu pedido, ali onde ele fez a apresentação da sua oração intercessória por Ló, seu sobrinho. E quando Abraão chegou ali de madrugada, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ou seja, a terra estava sendo totalmente destruída. A campina estava sendo totalmente destruída por fogo ardente, por fogo consumidor. Aquilo subia labaredas. Vejam, irmãos, se existe uma imagem tão chocante, é a imagem de um incêndio. E aqui nós vemos um incêndio de grandes proporções. Um incêndio onde é totalmente destruidor. Nós vemos aqui que aquela cidade, elas estavam sendo destruídas. E Abraão estava olhando de longe. E até então, Abraão não sabia que Ló tinha sido salvo, que Ló tinha sido tirado de lá. E vejam a resposta de Deus. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Ah, irmãos, que amigo que Abraão tinha. O próprio Deus, o amigo de Abraão, um grande amigo. Um amigo que se lembrou do pedido de Abraão. Um amigo que sabia o que o seu amigo estava precisando. Abraão, o amigo de Deus. E vejam aqui, no momento que Deus destruiu a cidade, tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Ah, irmãos, que oração! Uma oração sincera, uma oração pura, uma oração na direção do interesse do seu próximo. A oração intercessória de Abraão. E para terminar, irmãos, eu gostaria de contar a história de uma oração que nós vivemos lá na nossa igreja.
Eu tenho uns primos, a Simone e o Beto. A Simone e o Beto, eles têm 2 filhos. O Gustavo, que é o mais velho, e o Henrique, que é o mais novo. E a Simone e o Beto e o Gustavo e o Henrique, eles eram lá da nossa igreja. E no tempo que eles eram lá da nossa igreja, o Henrique e o Gustavo eram pequenos. O Henrique devia ter uns 5 ou 6 anos, talvez. E todas as vezes que eu vejo o Léo orando no culto da noite, eu me lembro do Henrique. O Léo agora é o nosso orador oficial, né? E eu me lembro do Rick. O Rick era aquele que sempre orava. Então, todas as vezes que tinha o culto infantil, o pastor convidava, o pastor chamava uma criança lá, ele perguntava, qual é a criança que vai orar para a saída das crianças para o culto infantil? Aí o Rick corria lá e orava. E a oração do Rick era assim, Senhor, abençoe o pastor, abençoe a professora, que nós possamos ter uma aula onde a gente aprenda bastante, em nome de Jesus, amém. E as crianças saíam e tal. E a semana seguinte, o pastor perguntava na saída das crianças qual é a criança que iria orar, e o Rick corria lá na frente e o Rick orava. E a oração do Rick, Senhor, abençoe o pastor, abençoe a nossa professora, abençoe a nossa aula, que nós tenhamos uma boa aula para aprender bastante. Em nome de Jesus, amém. E as crianças saíram. E um belo dia, irmãos, o Beto tinha um Tempra preto. E ele precisava vender o carro. E ele colocou o carro à venda. Ele colocou o carro à venda naquela semana. E no domingo seguinte, novamente, a aula das crianças, o culto infantil. E o pastor novamente perguntou, qual é a criança que vai orar? E o Henrique correu lá na frente. E vejam a oração do Henrique. Senhor, abençoe o pastor, abençoe a nossa professora, que nós possamos ter uma aula que nós aprendamos muito, para nós aprendermos bastante. E Senhor, eu quero te pedir que o pai possa vender o carro, que o pai consiga vender o carro. E assim foi a oração do Henrique. Saiu, as crianças saíram. E a semana seguinte, na saída das crianças, novamente o pastor perguntou qual é a criança. E o Henrique correu lá na frente, subiu lá no púlpito e orou. Senhor, abençoe o pastor, abençoe a nossa professora, que nós tenhamos uma boa aula, aprender bastante. E eu quero pedir que o Senhor ajude o pai a vender o carro. E assim foi, irmãos. A semana seguinte, a seguinte, e a outra, e também a outra. Ah, irmãos, aquilo já estava virando uma situação engraçada até. Nós falávamos pro Beto assim, ih, Beto, tá difícil de vender o carro, tá difícil de vender o carro, hein, Beto? Vamos ver o que está acontecendo. Então, mas uma determinada ocasião, irmãos, durante a semana, o Beto conseguiu vender o carro. Vendeu o carro e o domingo chegou. O domingo chegou e no momento em que as crianças iriam sair para o culto infantil, o pastor perguntou novamente, como sempre fazia, qual é a criança que vai lá? E o Rick correu lá na frente, subiu no púlpito e a oração do Rick. Senhor, abençoe o pastor, abençoe a nossa professora, abençoe a nossa aula, que nós possamos aprender bastante. E eu quero agradecer, porque o pai conseguiu vender o carro. E eu quero pedir que a família que comprou o nosso carro seja tão feliz quanto nós fomos com o carro. Irmãos, mesmo que eu vivesse 300 anos, eu jamais esqueceria esse dia. Eu nunca mais esquecerei essa oração. A oração de uma criança, a oração de um coração puro, de um coração sensível, a oração desinteressada, uma oração sincera, uma oração autêntica, uma oração na direção do próximo, sem interesse. O único interesse era pelo próximo, pelo bem-estar do próximo. Irmãos, uma oração intercessória e uma oração de gratidão. Que nós possamos ter a nossa oração nesse mesmo sentido, da oração como foi a oração do nosso irmão Abraão.
e que nós possamos ter uma oração nesse mesmo sentido. Chegamos finalmente à nossa conclusão. Então aqui temos a conclusão da nossa lição de hoje, a oração de Abraão, a oração intercessória de Abraão. Ela pode não ter poupado a cidade de Sodoma e Gomorra, ela pode não ter evitado a destruição de Sodoma e Gomorra, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló, o sobrinho de Abraão, e suas filhas da destruição. Por isso, nunca deixe, nunca pare, nunca desista de orar. Deus sempre surpreende no final. Eu posso quase ver, irmãos, a satisfação e a admiração, a surpresa que Abraão teve quando se reencontrou com seu sobrinho Ló. Porque até então Abraão não sabia que Deus havia tirado Ló da destruição, que Deus havia salvado Ló por intermédio da petição, por intermédio da oração intercessória de Abraão. Que nós possamos ter essa mesma direção, que nós possamos ter esse mesmo intuito de orarmos na direção do interesse do nosso próximo, da salvação do nosso próximo. E nesse instante, irmãos, eu quero convidar você a que abaixe a sua cabeça e feche seus olhos para nós orarmos nesse momento, encerrando a nossa aula desta manhã. Oremos. Pai, Santo Deus, Pai eterno, nós queremos neste momento, ó Pai, te agradecer, Senhor, por este momento tão rico em nossas vidas, ó Pai, onde nós pudemos participar, compartilhar e desfrutar, Senhor, da Tua santa palavra, numa narrativa, numa história, num relato tão emocionante, ó Pai, tão cheio de detalhes, ó Pai, que nos dá a convicção, ó Pai, de que a oração deve ser uma constante em nossas vidas, que nós devemos ser perseverantes nas nossas orações. Ó Pai, eu oro, Senhor, para que esta palavra, Senhor, possa ir de encontro aos corações que porventura tenham algum problema, que Tu, Senhor, possa estar, ó Pai, através, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, apaziguando os corações, tranquilizando os corações, tirando todo o medo, toda a incerteza, ó Pai, e colocando, Senhor, a alegria, a fé, a tranquilidade, Senhor, que só Tu podes dar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui passamos. Que Tu, Senhor, abençoe todos quantos estavam aí atentos a esta palavra tão importante, a Tua palavra, Pai. Fica, Senhor, conosco nesse dia. Nos dá, Senhor, um dia na Tua presença, pois nós oramos, ó Pai, com perdão das nossas faltas e em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, amigos, irmãos, por mais uma vez nós podemos estar juntos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, e aqui fica o convite para a nossa próxima semana na nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá e um grande abraço.